Som. Alô?
todos. Seara dos Médiuns, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Antimediunidade. Reunião Pública de 15 de 1 de 1960, questão 1030. No trato da mediunidade, não andemos a carta de louros terrestres, nem mesmo esperemos por entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre, sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no tempo ao exame de homens doutos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar os caminhos, depois de vê-lo inundado de luz, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos nazarenos que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo, ansiosos, na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para mistérios santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes por ele reerguidos à bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar de agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, procura-lhe a palavra, na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam em regozijo, na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servir até a morte. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar o martírio. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Nem detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes, com testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. Mas apenas aqueles que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em base de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Amantíssimo Senhor da vida, querido Mestre Jesus e Irmão Maior, em seus nomes, queremos dar início a essa reunião de estudo e de trabalho na seara mediúnica. Mais uma vez, possamos nós asserenar os nossos corações, tranquilizar os nossos pensamentos, para que possamos, através das reflexões do Evangelho, buscarmos um trabalho mais eficaz neste intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Que todos nós, juntamente com espíritos desencarnados que são trazidos até esta reunião, pelo estudo, pelo trabalho,
possamos buscar a sintonia com os espíritos mentores que dirigem essas atividades. Estejamos em paz. Que assim seja. A reflexão de hoje, que será sobre tolerância, está a cargo da Unida. Boa noite para quem não falou. Tolerância é uma coisa que eu estou tentando trabalhar em mim, principalmente em mim. Eu acho que tolerância, paciência, amor, caridade, se não é uma coisa só, eles são irmãos gêmeos, né? Porque acho que está tudo interligado um ao outro, né? A tolerância tem que estar em todo campo, todo lado, do nosso organismo, né? O nosso organismo tem que ser tolerante com a gente. Quando a gente comete excesso de exercício, os nossos músculos reclamam, excesso de alimentação, o nosso estômago reclama, e por aí afora, né? Só que eles vão reclamando, mas uma hora eles estouram, né? Então a gente tem que estar atento, tem que estar se vigiando. E nós sempre queremos que os outros sejam tolerantes com a gente, né? E nós somos tolerantes? Será que a gente tolera? Será que a gente tem paciência de aceitar os outros? Difícil, né? A gente só quer ganhar nós, o nosso reino é bem difícil, eu sempre falo isso lá em casa, né? A tolerância tem que estar no trabalho. Por quê? Nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo trabalha igual. Então tem que ter tolerância com o colega. A tolerância dele está fazendo diferente do que daquilo que a gente faz. Porque ninguém é igual a ninguém, né? A tolerância tem que estar na família. Na família acho que é mais difícil, né? Porque a gente tem liberdade de brigar, de espernear, né? Então a gente mistura, reclama, briga, mas quer que eles tenham tolerância com a gente. Então nós temos que ter tolerância com eles. Às vezes por pequenas coisas a gente espana, né? Mas não pode, a gente tem que se trabalhar nisso. A maior virtude não é a caridade, é a paciência. A tolerância está aliada, né? Como eu falei, isso é irmã gêmea. E a tolerância aqui, no nosso reunião, no nosso trabalho? Tem um dia que alguém veio aqui, igual no começo do Coen, que era quase uma hora, né, de explanação, né? Às vezes eu ficava observando a plateia. E até eu estou dentro da plateia, viu, gente? Tinha uns que ficava tanto, dependendo do tema, do dia. Tinha hora que eu ia dando faniquito. Ia, não quero ouvir, sabe? Ia ficando impaciente, começando a conversar com o outro, né? Aí eu não estava tendo paciência de esperar a hora passar, não estava tendo paciência de ouvir. E a gente também não tinha paciência de ouvir, de ver. Não aceitava, né? Você está aqui para prestar atenção, né? Como é que é, né? Quando a gente sobe para estudar em grupo, também, sempre tem um ou outro que se exalta mais, sempre tem um ou outro que quer se sobressair, tem aqueles que são mais acomodados. Então, tem que ter paciência com o outro, tem que ter a tolerância de aceitar o outro como ele é, não é? E na hora da reunião mediúnica mesmo, nós vamos socorrer os nossos irmãozinhos. Se nós, entre nós, a gente não está tolerando um ao outro, e aí? Não tolera porque o outro fala demais, não tolera porque a manifestação do outro é muito exaltada, não tolera porque o outro é acomodado, fica segurando a comunicação. Cada um, às vezes a gente às vezes nem fala, mas pensa. Às vezes dá para pensar, né? E na hora de tratar com os nossos irmãozinhos, que eles vêm aqui necessitados de auxílio, necessitados de orientação, às vezes chegam aqui rebeldes, ameaçando, outra hora só reclamando, e a gente tenta, fala, e não entende. E aí? É preciso ter tolerância também?
Acho que mais que nunca, né? Que eles, acho que a necessidade deles é bem maior que a nossa, porque nós também que nós estamos estudando e estamos entendendo o que se passa. E eles? Será que eles tiveram a mesma oportunidade que nós? De estudar, de entender? Acho que a maioria deles, 99,9%, acho que não. Então nós temos que ser tolerantes. Quem vai dar facilidade tem que ter tolerância de aceitar. Às vezes é difícil, às vezes os frutos incomodam, né? Às vezes o irmão passa para a gente um mal-estar, nervoso. Tem que tolerar tudo isso com muito amor, com muito carinho. Eu ouvi assim domingo, que nos caminhos que a gente escolhe, pelos caminhos pelos quais nós temos que passar, tem pedras, que às vezes a gente bate o dedão e machuca, tem espinhos, que às vezes cravam em nós, e que precisam ser retirados. Aqueles espinhos que são retirados com amor, tem uma cicatrização rápida e perfeita. E nos deixa uma boa lição. Sempre deixa uma boa lição. Aqueles espinhos que a gente arranca de qualquer jeito, com raiva, reclamando, com revolta, eles, às vezes, ficam um pedacinho deles lá dentro, porque a gente não retirou com cuidado, fica dolorido, demora a cicatrizar, e fica fazendo a gente lembrar muito tempo. Mesma coisa o irmãozinho que vem aqui para se comunicar. Ele vem, se nós temos tolerância com tudo aquilo, paciência, para cuidar dele, para orientar, ele sai levando carinho e deixando também o agradecimento que é o carinho. E depois, quando eles se tratam lá, se melhoram, com certeza eles lembram de nós e desejam bem para a gente. Porque nós tivemos a tolerância e a paciência com eles, o amor. Não é? Agora, se a gente for bater de frente com ele, ele está aqui, tem que ficar aí pronto, não vou tolerar nada disso não, você fica quieto aí, não é assim, né? Aí vai gerar revolta, vai ficar pior, né? Então, a tolerância, ela tem todos os campos da vida da gente. Tudo quanto é minuto, acho que da hora que a gente acorda até a hora que a gente deita, durante o sono, toda hora a gente tem que estar tolerando alguma coisa, porque nós também estamos sendo tolerados. Assim como eu não gosto da atitude do irmão, eu não pode não gostar da minha atitude, do meu modo de falar, do meu tom de voz. Esse é um problema meu, estou falando de mim. Eu tenho um tom de voz que às vezes eu falo não querendo magoar, mas o jeito que eu falo, em casa eles me corrigem muito. E eles têm tolerância comigo, tem que tolerar, né? Vão me corrigindo, assim como tem a parte deles que eu também não aceito, mas que eu tolero, né? Então, a tolerância para mim é mais, eu acho que é um sinônimo de paciência, de amor e de caridade. Né? Eu resumi a tolerância assim, acho que é por aí, né? Então, vamos refletir nisso. Se eu não tenho tolerância com o irmão, como ele vai ter tolerância comigo? Como eu vou trabalhar numa reunião mediúnica se eu não tolero certas atitudes, certos pensamentos, certo modo de ver as situações? Se eu não tenho a paciência de conversar com aquele irmão e tolerar que ele demorou a entender, que ele demorou a aceitar. Às vezes ele vai na reunião, vai a outra reunião, a gente percebe que é mesmo irmão. Às vezes ele mesmo fala, voltei. Mas eu já te doutrinei, eu já falei com você. Não, vamos tolerar, ele está precisando. Né? Então, é isso, gente. Boa noite para todos. Gente, então vamos ao trabalho, né? Sala 1 aí embaixo,
2, 3 e 4 em cima.